Tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente aproveitar para discutir. A propósito de cala a boca, bom dia, responde logo. Se eu tô falando bom dia, tem que falar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Que é o seguinte, a gente vive uma experiência no Brasil que é a experiência democrática. Não há dúvida que o Brasil vive num ambiente democrático. Tem muita coisa que precisa melhorar para que a gente possa falar em democracia. E eu me refiro a igualdade de direitos, para igualdade de oportunidades. Tudo isso é parte da democracia, a gente tem que aprimorar muito. Agora, o nosso sistema político é democrático. Podemos discutir a qualidade dos partidos, o excesso de partidos, o desprezo à ideologia, né? A ideologia mesmo, a discussão ideológica, é tudo um emaranhado de... A gente tem empresário que se filia e sai candidato pelo Partido Socialista. Você fala, como é que pode um empresário fazer parte de um partido socialista? Porque o Partido Socialista também não é socialista, o empresário também não é muito empresário, vive de dinheiro do governo, é aquela baderna brasileira. Mas o sistema brasileiro é um sistema democrático, né? E a beleza da democracia, ela não está em ser um sistema que é montado para funcionar quando todo mundo faz tudo certo o tempo todo. Por que eu estou entrando nesse ponto? Porque seria bacana você imaginar o seguinte, todo mundo acerta tudo o tempo inteiro. Então, o presidente da República toma uma decisão, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão com base naquilo que o presidente tomou e o presidente fica feliz. Aí o Supremo toma uma decisão só nos limites daquilo que os analistas entendem que deve ser o limite do Supremo. E o ministro do Supremo... Enfim, isso não existe. A beleza da democracia, ela está em ser um sistema que funciona até mesmo quando alguém está operando com um parafuso a menos ou com um parafuso solto. Não faz sentido a gente ficar esperando que tudo funcione bem só quando tudo dá certo o tempo todo. Aí é um mundo encantado que não existe. Nos regimes não democráticos, e o mundo conhece alguns e conheceu vários no passado, os reis e os amigos do rei, e só enquanto eles eram amigos do rei, porque depois que deixavam de ser amigos do rei, dançavam. O presidente, os amigos do presidente, e também só enquanto eram ou fossem amigos do presidente, os ditadores de um modo geral, né, porque os reis eram ditadores, eles podiam tudo, o resto tinha que obedecer. Então você tinha a turma do pode tudo e a turma que tinha que só obrigações. As instituições de fachada, os julgamentos de fachada, os direitos de fachada, julgamentos na Rússia stalinista eram todos de fachada, né? Ele mesmo mandava executar as pessoas, ele mesmo canetava sentenças dadas pelo Poder Judiciário, de forma que não faz muito sentido a gente discutir a qualidade da democracia esperando que as pessoas ajam sempre do jeito certo. Na democracia, o que acaba acontecendo, e é um sistema montado de forma equilibrada e balanceada, com base em textos e estruturas que elas são administradas por seres humanos. E os seres humanos interpretam os textos e ocupam as estruturas segundo a sua visão de mundo, né? A matemática ela não é democrática. Ou você acerta a conta ou você erra a conta. Tem certo e errado, mas o certo e errado é uma coisa óbvia. 2 e 2 tem que dar 4. Deu 5, está errado. 4,1 dá errado. Não tem margem de erro. A física ela é implacável, né? A química é intransigente. Agora, as relações sociais na democracia elas são fluidas, elas são gasosas e elas só se tornam sólidas com o comprometimento das pessoas de seguirem o passo certo. Então vamos fazer o certo? Vamos tentar fazer o certo. E quando alguém faz algo fora da casinha, o sistema se adapta, quando ele é democrático, ou para combater o corpo estranho, ou para contornar o exagero. E eu estou dizendo isso porque o nosso sistema político, que é democrático, tem 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si, é o que diz a Constituição. Agora,
a quem cabe definir o que é independência e harmonia? A Carla Bigato? Ao Eduardo Oineg? Felipe Bueno? Se eu fosse escolher escolheria a Sheila Magalhães. Né? Mas não é nem a Sheila Magalhães que define o que é independência e harmonia. Né? Também não é o presidente Jair Bolsonaro, também não é nenhum ministro do Supremo em particular, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. São os atores políticos de uma forma geral. São os observadores de uma forma geral. E aqueles a quem cabe, na hora, do momento de tomar uma decisão, dar a sua compreensão particular. Às vezes, são compreensões que um número maior de pessoas, né, concorda, são visões convergentes, às vezes divergentes, do que harmonia e independência. Então, o Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça, saiu atirando no presidente e acusou o presidente Bolsonaro de querer trocar o diretor da Polícia Federal para interferir na instituição. As provas ele prometeu que entregaria à Justiça. Se as provas ele prometeu que entregaria à Justiça, elas não existiam, não na sua integralidade, no momento em que o ministro da Suprema Corte, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, resolveu que a nomeação do sucessor do diretor que havia naquele momento, Maurício Valeixo, mas o ramagem, que eu na semana passada chamei de rampagem 200 vezes, mas é ramagem, as provas ele não tinha naquele momento. Se ele não tinha, como é que ele resolveu dar uma liminar suspendendo o decreto? Porque cabia a ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tomar uma decisão com base no seu poder, na sua caneta, e o poder ele recebeu do Senado. Depois que o presidente o indicou, o Senado deu a ele o direito de fazer essa interpretação. Não deu a ele o direito de ser ministro do Supremo e entregou um pedaço de papel dizendo como ele tem que decidir. E aí vem o buraco na hora de fazer uma sabatina. Qual é a sua visão a respeito de interferência de um poder no outro? Ninguém pergunta nada para ninguém. O camarada entra lá e faz o que bem entende. O fato é que o ministro considerou viável a ocorrência de um desvio de finalidade, porque ele entendeu que se feriu o princípio da impessoalidade, da moralidade e do interesse público no momento em que o presidente da República quis colocar o Ramagem no lugar do Valeixo. Está errado o ministro? Eu acho que ele está errado. Mas e daí que eu acho que ele está errado? O Jair Bolsonaro acha que ele está errado. Mas e daí que o presidente Bolsonaro acha que ele está errado? Cabe a ele decidir. Se ele achasse que não havia nenhum cheiro de bom direito nesse pleito de um partido político de oposição ao governo, ele não teria dado a canetada dele, mas ele deu. Ele estava agindo de uma forma inadequada? De novo, na minha opinião, sim. Mas na opinião dele, não. E a democracia é assim. O ministro do Supremo pode decidir dessa forma e ele decidiu. O Alexandre de Moraes entendeu que as palavras do Moro eram suficientes, com mais um ou outro conteúdo de WhatsApp, para detonar uma intervenção que, na visão dele, seria o ato do presidente da República, uma intervenção. Se o Alexandre de Moraes foi colocado lá para decidir se o ato do presidente era um absurdo ou não, ele tinha o direito de decidir se o ato do presidente era um absurdo ou não. E ele decidiu. E ele entendeu que a decisão dele era razoável. O presidente acha que não é razoável e não achava razoável, tanto que ele deu, no final de semana, uma declaração dizendo que ele não vai aceitar mais interferência. Bom, aí começa o problema. Então, se o Alexandre de Moraes cometeu um exagero ou não, nós podemos discutir durante meses, podem surgir teses, e há muita gente que concorda que o Alexandre de Moraes se excedeu, não deveria ter feito o que fez. Mas, ao fazer o que fez, ele agiu segundo a carta, a sua interpretação pessoal da carta. E ele está lá para colocar a sua interpretação pessoal da carta, que eu gostaria que fosse diferente. Mas eu não sou ministro do Supremo, nem poderia ser. Porque não é que eu não tenho notório saber jurídico, eu não tenho nenhum saber jurídico. Então não é nem notório, eu tenho notório não saber jurídico. E o presidente da República, que também não tem saber jurídico algum, ficou incomodado com isso, mas esquece que o ministro do Supremo Tribunal Federal
pode ter essa visão, inclusive essa visão intervencionista. E que para que a gente não tenha um ministro com uma visão intervencionista, o Senado Federal tem que escolher ministros que não tenham visão intervencionista. Se no final, ao final da sabatina, eles abraçam qualquer candidato que chega, e eu não estou questionando a qualidade do Alexandre de Moraes, mas se o Alexandre de Moraes é perguntado lá, o senhor acha que, e coloca uma situação em tese para ele, e ele diz, não, eu acho que neste caso não cabe ao ministro do Supremo. Bom, ele pode ser questionado depois, porque na sabatina ele assumiu um compromisso com com uma visão não intervencionista, mas não foi o que aconteceu. Então, agora já apareceu inclusive um outro pedido para que o novo escolhido para a direção seja tirado, porque entendem que é uma forma de colocar de novo ramagem, só que através de um interposto ali qualquer. Bom, o fato é, temos uma questão intervencionista, temos um Supremo intervencionista, temos sim uma visão segundo a qual um poder manda mais do que os outros. Na nossa democracia está havendo um desequilíbrio. Como é que a gente recupera esse equilíbrio sem perder a beleza da democracia, a separação? Como é que a gente resgata, reequilibra as coisas? Não é, definitivamente, voltando no tempo em que não havia espaço para que a gente tivesse liberdade, que é o que muitos defensores do presidente Jair Bolsonaro defendem. É a volta do AI-5, a volta da ditadura, a volta do regime militar. Naquele tempo, a vida era completamente diferente e quem mandava e dava as cartas era o Poder Executivo e não o Poder Judiciário. E não era nem o Poder Executivo, de uma forma geral, era o regime dos militares. Isso não é adequado, isso é inaceitável, isso não é democracia. Então a gente vive numa democracia, há ajustes a fazer, dá para fazer ajustes. Agora, quando o presidente pega e fala que ele não aceita mais, aí a gente sai da Constituição. Porque não cabe ao presidente aceitar mais ou não aceitar mais intervenção. Falei ontem que se amanhã o Supremo Tribunal Federal decidir novamente, seja monocraticamente, seja no plenário, algo que não interessa ao presidente da República, ele vai cumprir pianinho. Não pode ele bater sapato, até pode bater sapato, só que vai ficando ridículo, né? As pessoas vão vendo ele bater sapato, aquela meia dúzia que vai lá para bajular o presidente na grade do Palácio da Alvorada quando ele sai para trabalhar, ficam fazendo suas declarações, etc., ou as 5 mil pessoas que foram para frente do Palácio do Planalto também nesse final de semana, mas a sociedade, de uma forma geral, ela não está muito preocupada com isso, ela quer que as coisas funcionem, e para as coisas funcionarem, cada um tem que cumprir o seu papel. Então, do ponto de vista prático, o que a gente tem que fazer é o seguinte, tem um papel do Congresso Nacional muito forte para definir as atribuições dos poderes. Se os poderes vão ser mais equilibrados ou menos equilibrados, isso depende do Congresso Nacional. Congresso Nacional, agora em outubro, sai o ministro Celso de Mello, que faça uma sabatina séria, que comecem a fazer uma sabatina séria, que o presidente Jair Bolsonaro, quando indicar seu candidato ao Supremo Tribunal Federal, saiba que ele tem que ter um notório saber, que também ele, quando for escolher, cobre deste candidato um compromisso com uma visão de mundo que ele defenda, é evidente, e que o Senado Federal sabatine com a máxima seriedade, ao estilo americano. Demora dias uma sabatina na Suprema Corte americana, e no Brasil demora horas. Então vamos levar isso a sério. Nós não podemos partir para o outro lado. O outro lado já que esse sistema está desbalanceado, vamos desbalancear de vez e vamos para o liberticídio. E o liberticídio é tudo aquilo que a gente não quer. Então, talvez pelo trauma do fechamento, da falta de liberdade que a gente teve durante 20 anos, culpa da intervenção militar, a gente descambou para um exagero em que o Poder Judiciário está, sim, acima dos outros poderes. Vamos ajustar isso. Agora, ajustar isso dentro dos limites da democracia. As reações têm que ser democráticas. Houve um exagero do ministro Alexandre de Moraes. Como que tem que ser a reação do presidente da República?
É uma reação civilizada, não uma reação explosiva como a que ele fez no final de semana, dizendo que ele não aceita mais interferência. Ele vai aceitar todas as, entre aspas, interferências que são as manifestações de visão de mundo dos ministros da Suprema Corte, monocraticamente ou não. O ministro Marco Aurélio Mello fez uma proposta interessante essa semana. Ele sugeriu que, a partir de agora, decisões de outros poderes só possam ser questionadas no Supremo Tribunal Federal pelo conjunto do Supremo Tribunal Federal. Porque, vamos combinar, o presidente da República é um cara e ele representa o Poder Executivo. O Poder Judiciário são 11. Então, os 100% do Poder Judiciário são 11 juízes e não um juiz. Então, 1/11 está questionando 100% de um outro poder. Razoável a proposta. Tá aí, isso é civilizado. Vamos discutir a proposta do ministro Marco Aurélio? Supremo, discuta a proposta do ministro Marco Aurélio. Rodrigo Maia e Alcolumbre discutam como a gente pode fazer para recuperar uma harmonia, para que não haja um poder mandando nos outros. Agora, não é na base do grito, não é na base da pressão, isso é inaceitável, isso a gente não pode tolerar. Os poderes têm que viver em harmonia e não pode ser na base do cala a boca, não pode ser na base do bom dia, isso não funciona. Isso o Brasil não vai aceitar, não faz o menor sentido. É preciso civilidade. Se faltou ao Alexandre de Moraes uma visão de mundo não intervencionista, vamos combinar, no Poder Executivo, o presidente não está mostrando uma visão de mundo não intervencionista. Ele está dando declarações que são intervencionistas do mesmo jeito, só que clamando por uma liberdade de agir sem controle, e a gente saiu de uma liberdade absoluta do Executivo para agir sem controle para um modelo onde a gente tem, talvez, controle demais com uma liberdade de menos para o governante. Vamos recuperar o equilíbrio, mas jamais abrir espaço para outro extremo.